No passado, ele era exclusivamente utilizado para comemorações e celebrações de datas especiais. Com o passar do tempo, foi entrando no dia a dia da população até se tornar um grande coringa à mesa. Sim, nós vamos falar dos espumantes, essa bebida maravilhosa que nos acompanha naqueles dias mais felizes da nossa vida. Hoje vamos tirar dúvidas, curiosidades e desvendar alguns mitos, como o caso da sabragem. Então, se liga aqui no podcast No Mundo do Vinho. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui falamos de vinho sem afetação. E para começar esse podcast de hoje, nós não poderíamos deixar de apreciar um bom espumante, na verdade um espumante espetacular, meu caro Sidney. Não Aqui é com qualquer você. É o 130 da Casa Valduga. Recebemos de um regalo dos gaúchos da Casa Valduga esse espumante, que já foi premiado na França como um dos melhores do Brasil. Também tem essa premiação na França, melhor falando, foi até um dos melhores do mundo. Então nós temos a honra de poder utilizar e beber, degustar e falar mais com um espumante que é característico aqui do nosso Brasil. Sidney, você estava aqui com o espumante na mão, estava contando para mim antes da gente começar a gravação que tem um jeitinho certo, que o pessoal acaba, às vezes, até se equivocando. Não vai querer fazer sabragem aqui no estúdio não, né? Sabragem eu tenho uma antipatia quando eu vejo, depois a gente explica por quê. Vamos mostrar como se abre então direitinho aqui o espumante, né? Tira a cápsula, né, com cuidado. Normalmente já vem picotado, já vem certinho aqui, bem facilitado aqui. Já vem tudo picotadinho. E aí depois da cápsula a gente temos a rolha e temos também Essa estrutura de arame aqui, né? O principal erro que as pessoas cometem é tirar essa estrutura de arame primeiro e depois tirar a rolha. Por não saber quanto tempo o espumante está na garrafa, e na medida que vai ficando na garrafa, a rolha vai perdendo a elasticidade, ela vai ficando mais compactada. Se ela tiver mais tempo, ela vai se desprender e vai sair sozinha. E justamente é por isso que existe essa basezinha de arame aqui. Tipo uma cerquinha, dá pra dizer assim, né? Que fazer. Essa é a válvula de segurança de quem abre espumante, ó. Então não vai botar essa válvula de segurança aqui em cima. Coloca o dedão em cima dessa estrutura de arame. E não tira mais. Não tira mais. E aí vai com a outra mão. Aliás, só tira pra beber. na hora certa, né? Uhum. Então vai desenroscando aqui, olha, puxando para trás para não girar em torno dela mesma e quebrar. E tira tudo junto. Tira tudo junto. Vai girando e a pressão interna já vai expulsando a rolha. O único trabalho a fazer... Você tá girando ao contrário, tô vendo. Não? Fazendo... Como assim? Você tá girando a favor da rolha. Tudo faz. Qualquer lado. Uma mão para um lado, outra mão para outro. Ah, entendi. Aí a pressão interna já vai expulsar a rolha. O único trabalho que tem a fazer é fazer a pressão contrária, para que não tenha aquele estampido e a rolha também não saia voando. Tá aí. É verdade que quando a rolha sai voando, quer dizer que a gente perde algumas propriedades do espumante também? O porquê de ele ser espumante é o gás carbônico, né? Então quando você faz a pressão... Se abre de uma maneira muito, muito ríspida, vai perder gás carbônico. Então é importante que o gás carbônico seja mantido. Deixa eu mostrar pra você aqui como é que tem que ficar a rolha, ó. Tá aqui na câmera, você tá vendo? A rolha tá aqui com essa parte de arame em volta a ela, ainda sem separar. O pessoal separa, vê que ela tem toda a voltinha aqui, característica. E separa e tá aqui. Muito obrigado. Sidney está nos servindo neste momento aqui no Mundo do Vinho. Então aquilo que o pessoal faz de chacoalhar pra fazer bonito, tipo um fogo de artifício, Fórmula 1, estamos desperdiçando? Tá estragando o espumante. Então não é o ideal. Dá pra fazer farrinha, brincar e tal, fazer barulheira? Dá, e pode até ser feito no aniversário, num casamento, mas não vá fazer com um espumante desses, né? Com certeza, tem que apreciar. Compre lá 1, 2, 3 garrafas para poder fazer essa farra, desperdiçar, jogar fora e fazer barulho ao abrir. E um espumante melhor para tomar. Vamos então brindar ao No Mundo do Vinho, hoje falando de espumantes. Muita gente
não sabe, mas o espumante também é um vinho. Experimentar. Primeira vez que eu vou beber o 130 da Casa Valdoga. Eu sei que é um espumante especial, que já está na mesa há muito tempo. Vai ser a minha primeira impressão. Espetacular, bem gastronômico, é um dos melhores produtos que tem no Brasil. Meu Deus, é espetacular. Mesmo. Nós estamos aqui bebendo ele, Sidney. Temperatura ideal para o espumante? É diferente do vinho. Sim. Depende do espumante. Então, o espumante feito pelo método champenoise, como esse aqui, ele deve ser servido menos frio. Menos frio. Então, ali na casa dos 8 graus, mais ou menos. Outros? Os espumantes feitos pelo método Charmat, que faz um espumante mais leve, mais simples um pouco, o ideal é servir na casa dos 4, 5 graus. Praticamente ali parecido com uma cerveja, ali com outra bebida? Sim. Cerveja, nem a cerveja deve ser servida a 0 graus, Sim. menos 2 graus, porque você vai perder a sensibilidade da boca e não vai perceber o sabor, né? Com certeza. Então, espumantes bem levezinhos, 4 graus mais ou menos, espumantes encorpados, em especial os champenoises, na casa dos 8 graus. Aí, um espumante mais envelhecido, um grande espumante, um grande champanhe, que já tem alguns anos de garrafa, deve ser servido ali na casa dos 10, 9 graus. Beleza. Antes de a gente falar mais sobre as características, os tipos de espumantes, queria que você contasse uma historinha pra mim aí de como que esse espumante foi criado, como que foi lá atrás os franceses conseguiram ver que poderia fazer vinho, mas que também poderia fazer espumante com as mesmas uvas. O espumante ele surgiu por acaso, né, pode-se dizer. Isso na região da Champagne, que é uma região muito fria. A região da Champagne é a região mais ao norte da Europa, ali, uma das regiões mais ao norte na produção de vinhos, né? Então não é à toa que produz espumantes ali, porque a uva não amadurece tão bem. Então é uma região meio londrina, assim, sempre meio nublado, sempre com muitas nuvens. Então a uva não amadurece tão bem. Tanto que lá as uvas, tem 2 uvas tintas, que é a Pinot Noir, Pinot Meunier e a Chardonnay. Então essas duas uvas tintas precisam ser vinificadas em branco para fazer o espumante, porque ela não amadurece tão bem. E ao ser engarrafado, esses vinhos, antes de ser espumantes, né? Isso há muito tempo atrás, o espumante ele refermentava na garrafa de maneira natural ali, sozinha, e as garrafas explodiam. E o que coube então a Dom Perignon, que é o pai do espumante. Na verdade, ele não chegou a inventar o espumante, mas ele aprendeu a dominar esse processo natural ali e aperfeiçoou ele. Então, já que a região tinha talento para fazer espumantes, não tinha condição de fazer vinhos tintos. Os brancos que faziam, meio que refermentavam, aparecia gás lá dentro e tal. E explodiam as garrafas. Ele fez o quê? Mudou as garrafas e passou a induzir essa refermentação naturalmente. Então passou a colocar leveduras lá dentro, trocou a garrafa por uma garrafa mais estruturada. Que tipo de garrafa era antes? Eram garrafas mais finas, né? Qualquer garrafa feita. Aí ele reestruturou, passou a usar garrafas mais fortes, com uma estrutura maior, e colocar levedura lá dentro da garrafa para induzir essa refermentação e espumantizar. Então meio que ele domou o processo de espumantização. Isso em 1680, ó, faz muito tempo que o espumante também está na nossa mesa. Mas Sidney, hoje se eu tenho um vinho lá em casa, por exemplo, está na minha adega, guardadinho lá no local escuro, úmido, ele vai ter uma segunda fermentação? Pode acontecer isso dentro da garrafa ou não? Não, hoje muito é impossível, né? Muito raramente. A umidade, você falou, um ambiente úmido, tem que cuidar, porque não pode ter mais do que 60% de umidade. Menos que 60%, 50% é ruim, mais que 60% é ruim também. Então o ideal aí de umidade é na casa dos 60%. Agora, a refermentação é muito difícil acontecer porque é adicionado um pouquinho de sulfito, né? Então, meio que ele dá uma estabilizada ali. Então, não é muito comum refermentar hoje. Pode acontecer por um defeito ou outro, por um problema casual ali, mas nada de não é nada comum isso acontecer. Entendi, ótimo. E aí nós temos o Dom Perignon, que dá para dizer que foi um dos precursores de fazer o espumante como nós vemos aqui, só que lá pro Dom Perignon o espumante se chama champanhe, é isso? Exatamente, porque a bebida recebe o nome da região onde ele é feito, porque obedece uma lista de regras, uma legislação complexa para elaboração, para ter o direito de usar no rótulo
o nome champanhe e usar o prestígio que ela traz. É a região da França. Exato. Então, se você está nos assistindo ou nos escutando, pegou um espumante aí, fica chamando de champanhe, não é champanhe. Isso aqui que nós temos aqui é um espumante brasileiro, Serra Gaúcha, método tradicional, Valduga, espumante. Champanhe estritamente lá da região de Champagne, na França. Exatamente. Um espumante, um champanhe é um espumante, óbvio, claro. Mas nem todo espumante é champanhe porque não é feito na região lá. E é quase a mesma coisa que acontece com o chá, né? O chá, nem toda infusão é chá. Sim. Mas todo chá é infusão. Exatamente. Bem parecido. Sidney, eu ainda também não tive a oportunidade de tomar um bom champanhe vindo da França. É diferente? O que dá pra gente sentir quando é... Porque nós temos aqui o espumante brasileiro como um dos melhores do mundo. Estamos nesse caminho? Estamos parecidos? Como é que é? Olha, champanhe é diferente, né? A região faz vinhos espetaculares, né? São espumantes incríveis, mas até entre os champanhes existem diferenças de qualidade, né? Então, tem produtores que são melhores que o outro, porque champanhe é uma apelação de origem controlada, e a apelação de origem controlada, toda ela, é para estabelecer um mínimo de qualidade. Então, é para garantir um mínimo, só que o produtor ele pode extrapolar, né? E deve extrapolar. Então, alguns produtores ficam ali à margem da legislação para produzir ali e tal e ganhar a certificação. Outros produtores não, outros produtores extrapolam a qualidade e justamente na intenção de fazer um champanhe melhor do que o seu vizinho, do que o seu concorrente. Mas o Brasil não deve muita coisa em relação a essas regiões famosas, né? Olha um espumante como esse, é nível de alguns champanhe que chegam ao mercado aí mais industrializados, por exemplo. Aqui eu estou lendo o contrarótulo. Chardonnay com Pinot Noir, safras especiais, método tradicional e permanece com leveduras por 36 meses. Olha só a diferença. As mesmas uvas do champanhe, Pinot Noir e Pinot Meunier, duas das três. 36 meses em contato com as leveduras mortas no interior da garrafa. Champanhe obriga a deixar no mínimo 12. Então tem o triplo. Então na champanhe, um produtor deixando 12 meses em contato com as leveduras mortas ali na garrafa, já está dentro já está dentro de uma das normas. Então esse produtor, Casa Valduga, deixou no 130 3 anos. 3 anos. Então entende que a legislação obriga um mínimo, apesar de não estar sob essa denominação de origem da champanhe, mas isso também acontece lá. Então um produtor deixa o seu espumante 12 meses, que é o mínimo que a legislação permite, e outro deixa 36, 48, 60 meses. Então é isso que diferencia um produto do outro. E por isso que é um produto tão bom, então tem uma performance tão legal. Esse aqui, estava lembrando, 130 da Casa Valduga, é o espumante que foi de homenagem aos 130 anos da Casa Valduga, então 147 agora, se eu não me engano, então já faz um tempinho que a gente tem ele. Você falou das leveduras, elas ficam no fundo da garrafa, mas depois da desse processo que a levedura fica aqui dentro, não consigo mais visualizar ela. Essa é uma das maneiras de fazer espumante, né? Tem 3 maneiras de se fazer espumante. Vamos lá, então. A melhor delas não é que é melhor, mas faz espumantes um pouco mais ricos, né? As outras maneiras produzem produtos diferentes que não devem ser comparados. Então, o modo tradicional de se fazer espumante é com a segunda fermentação na garrafa. Então, como se faz o espumante? Um espumante é um vinho fermentado 2 vezes. Então, obtém-se o mosto, espreme as uvas ali, colhe, espreme, obtém o mosto, fermenta esse mosto, transforma num vinho, que é o chamado vinho base. Esse vinho base, ele é refermentado. Então, esse que é chamado de base para espumante, que a gente degusta às vezes também? Mais ou menos isso. Só que tem também um outro detalhe aí para se fazer espumantes pelo champenoise, mas já chego lá. Beleza. Então tem a safra do ano, colhe-se a uva do ano, espreme, faz um vinho. Aí, com base naquele vinho do ano, na qualidade, característica, os produtores da região do Champagne, ou o método tradicional, como é o caso, ele vai para a adega e lá ele costuma armazenar todo ano uma parte da produção do ano para deixar na adega envelhecendo, para ele fazer uma mistura de vinhos de anos diferentes para poder conseguir reproduzir a mesma receita ano a ano. Então para explicar, você tomando um 130 que não é safrado hoje, amanhã, daqui 10 anos, vai ser o mesmo espumante, vai ter as mesmas características.
vai ter a mesma quantidade de gás carbônico, a mesma quantidade de acidez, de corpo, de estrutura, de aromas, vão ser bem parecidos. Esse é o que eles chamam de goût de maison, de gosto da casa. Então, os espumantes que não são safrados, eles mantêm esse padrão ano a ano. E é assim também lá na Champagne. Então, na Champagne, eles guardam safras 5, 8, 10, 20 safras diferentes, e o trabalho do enólogo todo ano, com base naquele vinho do ano, é ir para a adega, degustar os vinhos base, os vinhos mais antigos, para poder misturar esses vinhos antes de espumantizar, para conseguir o mesmo resultado ano a ano daquele rótulo básico da casa. Então, aquele rótulo laranja da Veuve Clicquot, aquele rótulo esverdeado com dourado da Moet Chandon, aquele rótulo cinzinha lá da Boulanger, aquilo lá nunca vai mudar. Então, tomando hoje ou daqui 10 anos, o espumante vai ser muito parecido. Então, eles conseguem esse resultado ano a ano fazendo essa mistura de vinhos velhos com o vinho novo do ano. Consegui explicar? Sim, consigo explicar. Método tradicional. Método tradicional. Então, esse é um dos passos. Então, fez a mistura de vinhos antigos ali com o vinho do novo, com o vinho novo, vinho fresco. Pega esses vinhos, misturam, botam dentro da garrafa, coloca levedura. O que é levedura? É o fermento que vai fazer a transformação, vai fazer a fermentação. Coloca açúcar, porque lembra, já passou por uma fermentação. Sim. Né, já é um vinho. Coloca o vinho na garrafa, bota açúcar, um açúcar especial, coloca levedura, tampa, bota uma tampinha de um bidule com uma tampinha de metal. Tem outros tipos de tampa também, mas essa é mais usada. Bota as garrafas empilhadas e ali acontece a fermentação. E no final do processo ali de 20, 30 dias, o espumante tá pronto. Ele já vai estar carbonatado, já aconteceu toda a fermentação, ele já é um espumante. Só que na Champagne, o produtor é obrigado a deixar 1 ano desse jeito ali, empilhadinho, depois que acaba a fermentação. Então, 1 mês ali, vamos arredondar. Ele já está espumantizado, já está carbonatado, já está tudo prontinho. Só que ele tem que deixar mais 11 meses ali, né? Completar 12 meses para começar a clarificação, a limpeza desse vinho. Isso é sozinho? Ele deixa lá. Aí a limpeza, se ele quiser deixar 12 meses, que é o mínimo que a legislação obriga, ou se ele resolver deixar, se for os espumantes melhores dele, e ele quiser deixar 12, 5 anos lá, na hora que ele quiser resolver clarificar, limpar, ele tira essas garrafas, coloca nos cavaletes, chamado pupitre, e no início esse cavalete tá bem fechadinho assim, com as garrafas presas pelo gargalo, então ela fica na horizontal assim, porque as leveduras mortas formaram uma crosta na garrafa, no fundo da garrafa ali, na parede da garrafa, porque estava deitada. Então no pupitre ele vai girar essas garrafas de tempo em tempo, vai sacudir elas, girar e vai abrindo esses cavaletes. No final do processo, que estava na horizontal, a garrafa vai estar na vertical, em pé, de ponta cabeça. Aí essa levedura que estava grudada aqui nas paredes já vão estar no gargalo, próximo à tampa. Aí eles fazem um trabalho chamado dégorgement. Dégorgement antes era feito livremente assim, né, com um aparelhozinho, um instrumento que tirava essa tampinha e a pressão interna jogava toda a sujeirinha fora, toda a levedura fora. Só que tinha muito desperdício. Hoje tem uma maquininha com um gelzinho que eles mergulham só o gargalo, só a pontinha do gargalo de ponta cabeça assim, nessa solução, menos 20 e poucos graus, congela essa parte aqui em poucos segundos assim, e eles tiram toda a sujeirinha, toda a levedura morta congelada. Então tem pouca perda. E não precisa nem abrir a garrafa. Não, abre, tira a tampinha, vai sair aquilo congelado junto. A pressão vai jogar aquilo fora. Não perde o gás carbônico da... Perde pouquíssimo, quase nada. Da outra maneira, mais antiga, aí se perdia bastante. Perdia muito vinho, tinha que completar, né? Aqui dessa maneira não, perde uma quantidade minúscula. Esse é o método tradicional, é o que nós estamos aqui apreciando hoje. Isso, também chamado de champenoise. Pode estar no rótulo, método champenoise, método tradicional. É o mais comum, né? É o mais comum. Mas é trabalhoso também esse método tradicional. Trabalhoso, né? Por isso que é mais caro também, né? Sim. É a melhor maneira de se fazer espumante, o resultado é muito melhor, mas é mais caro. Então leva tempo, então tem que deixar lá 12 meses pelo menos, no método Surly, com as leveduras mortas.
depois tem essa clarificação, o produto vai chegar no mercado pelo menos 2 anos depois do começo da elaboração. No mínimo 2 anos antes da elaboração. E aí nós temos um outro método, o Charmat, que é outro método também de produção de espumantes, que é também comum, que a gente encontra também sempre quando vai comprar um espumante, né, Sidney? Sim, o método Charmat é uma maneira mais barata, mais rápida de fazer espumante. Enquanto que o Champenoise, a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, o Charmat acontece em grandes tanques de aço inox. Podem ser tanques do tamanho desse cômodo aqui, com 5 mil litros, com 30 mil litros, 50, depende do volume que você quer fazer. E o resultado é que, lembra que cerca de 20 e poucos dias, 30 dias, o espumante está pronto? 2 meses depois, o Charmat, o produtor já vai estar podendo vender seu espumante. Só que o processo inicial é muito parecido, então o produtor tem que ter um vinho base, né? Faz a colheita daquele ano, mistura com os vinhos anteriores para conseguir o mesmo resultado, e ao invés de colocar esse vinho na garrafa, ele coloca em grandes tanques de inox. E lá dentro desse tanque inox, ele adiciona levedura, açúcar e lacra esse tanque para ver a carbonatação. Depois de 20, 30 dias o espumante está pronto. Aí ele clarifica, engarrafa, espera mais uns 20, 30 dias para dar uma descansada na garrafa e 3 meses o espumante está no mercado. Então é mais barato? Bem mais barato, mais rápido. O resultado é um espumante um pouco mais simples, mas não dá para comparar porque é muito diferente a maneira de fazer. Não dá para comparar Champenoise com Charmat. São produtos diferentes, para momentos diferentes, com preços diferentes também. Então não dá para comparar. Mas o resultado é justamente porque é um produto mais rápido. É mais comercial, então, é mais né? comercial. Claro, Elabora-se mais rápido, o cara começa a vender rápido também, começa a embolsar antes, tirar o retorno antes. Então é por isso que o Charmat chega no mercado aí por 50, 60 reais, 70. Quanto no método tradicional chega a 100, 120, né? 150 reais que deve ser. Né? Também não estou dizendo que um Charmat não valha uma qualidade. 150, 200 reais. Claro, com certeza. Tem espumantes, os Proseccos, por exemplo, são famosos, são espetaculares, italianos, são feitos pelo método Charmat, são maravilhosos. A gente encontra aí muitos custando 200 reais aí e valem cada centavo. Mas fica a dica então para você que está nos acompanhando, vou escolher um espumante, é um espumante bacana, eu quero fazer um jantar, eu quero uma celebração. Vai no método tradicional, o Champenoise. Até porque ele é mais gastronômico. E aí a gente consegue ter um ótimo espumante. Sidney, nós também, enquanto você serve esse espumante, o barulhinho dele é fenomenal, né? Muito obrigado. A gente está aqui com 2 taças na mão, mas antes de falar dessas taças, você falou que tinha um terceiro método de produção de espumante. Esse eu não conheço, conta pra gente. É o chamado método Asti espumante. Todos já tomaram moscatel na vida, né? Moscatel, aquele docinho. Sim. Ele é feito de acordo com esse método, por esse método Asti espumante. Asti é um vilarejo, uma comuna da região do Piemonte, lá onde faz Barolo, Barbaresco, né? Então tem Barolo, Barbaresco e tal, e tem Asti, é uma comunazinha. E é lá que nasceu esse tipo de espumante. Por isso que é DAST, o método Asti espumante. Então, os espumantes feitos por esse método lá são chamados de Asti espumante, e tem o frisante da mesma zona, que ele é chamado de Moscato DAST. Sempre uma referência ao nome da região. E a uva é feita com a família das moscatéis, então sempre com moscato. As famílias moscatéis é uma família gigantesca. Tem vinho, moscato, tudo isso é conhecido. Claro. Então o vinho lá é feito com a moscato. Só que em Asti não se faz só espumante doce ou frisante doce. Lá faz dolcetos, barberas, faz tinto, faz de todo tipo. É uma região, uma comuna importante lá. E como é feito esse espumante lá? Lembra que nas outras 2 maneiras se fermenta o vinho 2 vezes? A primeira que transforma o mosto em vinho e a segunda que transforma o vinho em espumante. Então, da primeira fermentação, a cuba é aberta para o gás carbônico gerado ir embora. Na segunda, a garrafa e a cuba de inox, ela é lacrada para reter o gás carbônico. No caso do método Asti espumante, não. Ele é colocado o mosto é colocado no tanque e ele já é lacrado. Então, ele é feito com uma fermentação só.
e a moscatel tem muito açúcar e tal, o produtor deixa fermentar até o espumante atingir 7,5 graus. Aí ele interrompe a fermentação por pasteurização. Parecido com o processo da cerveja, do chopp, então? Sim, então despenca a temperatura até interromper a fermentação. O resultado é um vinho espumante, com pouco álcool e doce. Esse açúcar, ele é adicionado... Não, natural. Natural. É natural. O moscatel é natural, não tem nenhum açúcar adicionado. Não. Os ácidos espumantes, né? E fora da zona do ácido, o ideal é que não seja adicionado açúcar. E normalmente não é, porque as moscatéis já são bem doces. O moscato d'Asti, lembra? Que é o frisante, a diferença de frisante para espumante é a quantidade de gás carbônico. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Vou lá, espumante, frisante, um lado do outro no mercado. Tem rolha também, que você fala que ela tem essa pressão e a pessoa fica até, às vezes, em dúvida de saber o que vai ser. O que diferencia o espumante do frisante é a quantidade de gás carbônico. Então, enquanto que um espumante pode ter cerca de 6, 7 atmosferas, o frisante vai ter 1, 2. É só a quantidade. Só a pressão. É só a pressão. E o moscato d'Asti, ele tem 5,5 graus de álcool, então ele é menos alcoólico que o espumante, e ele tem menos gás. Ele é um vinho frisante, feito da mesma maneira. Eu pego o mosto, coloca na cuba, lacra essa cuba, começa a fermentar, adiciona lá a levedura. Na hora que atinge ali tudo que o produtor quer, aromaticidade, quantidade de gás, sobra de doçura, ele interrompe a fermentação e engarrafa. E para que é utilizado o frisante, então? É um outro tipo de vinho, bebida, né? Então tem frisantes secos, doces, então os doces bons para sobremesa, os secos para tomar à beira da piscina, porque são sempre levinhos, refrescantes, né? E os moscatéis brasileiros são feitos assim também. Então, feitos dessa mesma maneira. Sabe uma outra vantagem de fazer os moscatéis? É que pode-se colher a uva, espremer, tirar o mosto e congelar para fazer vários lotes ao longo do ano de moscatéis bem fresquinhos, porque eles são feitos para durar pouco, né? O moscatel tem que ser consumido aí até uns 2 anos de garrafa. Tem alguns produtores italianos, são diferentes assim, são muito superiores em qualidade, que duram mais, mas na média a grande maioria na casa dos 2 anos aí. O moscatel geralmente é o primeiro espumante que a gente começa a beber, né? Quem tá entrando no mundo do vinho começa, é docinho, é legal aqui, aí vai para um DMC, que vou para um Brut, aí você acostuma com o Brut e não consegue mais voltar pro moscatel, e são essas fases. Por falar nesses tipos de estilos, né, do espumante, Sidney, nós temos o moscatel, que você já explicou, que é o mais doce, vamos supor, nessa linha temporal, nessa linha de doçura, é o mais doce. Depois nós temos o DMC, que temos o Brut, Extra Brut e Nature. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, porque nós estamos aqui degustando um Brut, mas tem alguns mais doces e alguns mais amargos, vamos falar assim. Sim, como que isso é definido então? Lembra que o espumante seja essa categoria de por doçura vale tanto para a Champenoise quanto para o Charmat. Depois da segunda fermentação, depois que acontece ali o degorgement, a limpeza ali, né, tira as leveduras mortas, então eles colocam um licorzinho chamado licor de expedição. Um xaropinho bem doce que vai dar doçura maior ou menor dependendo da quantidade colocada. O espumante, quando passa ali para degorgement, ele tem 0 gramas de açúcar por litro. Passou por 2 fermentações, então o que tinha de açúcar acabou todo. Tem a opção de engarrafar, de botar a rolha, completar ali o que falta, e botar a rolha, a gradinha de arame, cápsula e vender desse jeito, com 0 gramas de açúcar por litro, e botar na categoria de Padosé, dosagem 0 Brut Nature. Brut Nature ou Nature é zeradinho. 0. É o mais, digamos assim. 0 gramas de açúcar por litro. Uhum. Bom para gastronomia. Então temos aqui os extremos, o moscatel e o Nature, Nature. Sim, isso. São 2 extremos, a gente já chega lá. Vocês vão assustar quanto de açúcar por litro tem um moscatel. O diabético não pode tomar moscatel. Não, 0. Né? Então o dosagem 0, o Brut Nature, 0 gramas de açúcar por litro. Até 6 gramas de açúcar por litro adicionado não é por garrafa, é por litro. Ele é categorizado como
como... Demi-Sec, Brut, Extra Brut, Procel. Não. Certo. Ai. Extra Brut. Extra Brut. Tem até 6 gramas de açúcar por litro. Vamos repetir essa frase, então, daí a gente faz um pique aí no meio? Pode ser? Pode voltar, ele diz assim, para ser conceituado como Extra Brut e tal. Então, com 0 gramas de açúcar por litro ali, Nature. Se adicionar até 6 gramas de açúcar por litro, não é por garrafa, por litro, ele é categorizado como Extra Brut. Então, tem cerca de 5, 4, até 6 gramas de açúcar por litro. Também ideal para gastronomia. Bem seco, bom para mesa. O Brut, que todos acham que é o mais seco que existe... Rapaz, não é não, hein? Ele pode ter até 15 gramas de açúcar por litro. 15 gramas de açúcar. Isso é muito. Se não fosse um vinho espumante, e para ser um vinho espumante tem que ter gás carbônico e acidez lá em cima, que neutraliza a percepção da doçura. Se fosse um vinho tranquilo, ele já seria doce. Seria um vinho de sobremesa? Já se perceberia a doçura. Aham, olha só. Não seria de sobremesa. Quase. Mas já perceberia alguma doçura no vinho. Já perceberia que o vinho é um vinho suave. E o moscato, então? Pra você ter ideia... Não, ainda tem mais categorias. Mais categorias? Tem. Pra você ter ideia, um vinho branco da região do Minho, por exemplo, um vinho verde, o pessoal deixa cerca de 6 gramas de açúcar por litro para ele já ficar macio. Ele não fica doce, ele fica seco, mas para ficar macio, mais palatável, para dar uma equilibrada na acidez. Ainda não é doce, mas 6 gramas de açúcar por litro num vinho seco já é muito, já é considerado bastante, já está no limite. Além do Brut, ainda tem o Extra Dry, que é muito comum em Proseccos italianos. O que é o Prosecco italiano, então? Prosecco é uma outra apelação de origem controlada. É tipo o champanhe, mas da Itália. Isso. É isso aí. Mas a gente já pode explicar mais dele daqui a pouco. Então, tem os Extra Dry, que pode ter até cerca de 20 gramas de açúcar por litro. Também não se percebe doçura, só aquela sensação de conforto na língua que o açúcar traz na boca, né? Então, aquele vinho mais macio, mais delicado. É mais conforto mesmo e delicadeza. Não se percebe doçura ainda. Aí tem o Demi-Sec, que já tem bastante açúcar. Já é mais para sobremesa, já começa a perceber. Depois da Demi-Sec, tem a Sec, apesar de o nome dar a ideia de que é um vinho doce, de um vinho seco, mas não. Depois do Sec tem o Du, D-O-U-X. Esse já tem acima de 50 gramas de açúcar por litro. Nossa Senhora. Por coincidência, foi o primeiro... doce. O primeiro tipo de espuma de champanhe a ser feito na história. Todo champanhe era extremamente doce, para conservar também. Os ingleses, que foram os primeiros consumidores apreciadores de champanhe do mundo, assim também como no Porto e tal, eles foram pedindo champanhe cada vez menos doce para a região, os produtores. Aí foram tirando, eles foram responsáveis por essas categorias de espumante que a gente tem hoje. Mas os Du, que quase nenhum produtor de champanhe faz, mas acima de 50 gramas de açúcar por litro. Aí já é extremamente doce. Pra você ter ideia, os moscatéis, esses têm também acima de 50 gramas de açúcar por litro. Alguns 40, outros 50, 60. É quase um suco. Extremamente doce, é muito açúcar. É muito açúcar. Mas assim, a gente às vezes até faz uma conversa, deboche, assim, é muito doce, mas cada um tem sua função, né? Ele para gastronomia, às vezes vai precisar de um moscatel ou vai precisar de um nature, por exemplo. É o mesmo raciocínio, é a harmonização que vai mandar qual você deve beber. Exatamente, o gosto pessoal também, né? Com certeza. O ato de beber vinho não pode ser sofrível. Então, se você gosta de vinho doce, beba doce. Se gosta de vinho seco, beba seco. Mas não se você é acostumado a beber moscatel e eu quero mandar um nature um dia, não vai dar bom. Vai dar ruim. Por quê? O Brut, o Extra Brut e o Brut Nature são vinhos para mesa, né? Gastronomia, principalmente esses dois mais secos. É pra comida mesmo ali. Pede um prato gorduroso ali, né? Pratos mais condimentados, pratos mais elaborados. É vinho pra mesa. E você sente outros aromas e outros sabores, né? E quais são os vinhos famosos feitos pelo método champenoise, além da champanhe, por exemplo? Os Charmat também. Acho que é legal o pessoal identificar. Boa. Então, ó,
Vinhos famosos, apelação de origem, vamos chamar assim. Famosas, feitos que obrigam o produtor a fazer espumante pelo método Champenoise. Na Itália tem uma zona da Lombardia chamada Franciacorta. Então, todo Franciacorta tem que ser feito pelo método Champenoise. É obrigado. É uma região da Itália que é compatível ao champanhe. Maravilhosa, assim, muito boa. Então tem os Franciacorta, que são os espumantes, e nessa mesma zona tem os Terri di Franciacorta, que são os brancos da região. Então é uma região muito famosa, faz brancos tranquilos, maravilhosos e espumantes espetaculares. Os espumantes levam o nome de Franciacorta, que é uma subzona da Lombardia. Uma outra zona na Itália, só que já é no Trento, já próximo da Alemanha, lá em cima também. A Lombardia também é no norte, né? Lá no Trento é uma região importantíssima também na produção de espumantes. Só que também não tem só espumantes, tem merlots maravilhosos, Gewürztraminer, Tokai, Friulano, Pinot Grigio, Pinot Nero, tem uvas maravilhosas, mas também lá é uma zona de espumantes incríveis. Sabe o espumante da Fórmula 1? Sim, A Ferrari. é feita no Trento. Mas eles estragam lá, né? Mas lá acho que o contexto É festivo. pede, né? Então, é um espumante maravilhoso, é um dos espumantes icônicos na Itália e feito no Trento. E é da Ferrari mesmo? Não, é totalmente diferente. Mas o cara que Ferrari lá é tipo da Silva aqui, né? Sim. Mas o cara que colocou o espumante Ferrari na Fórmula 1, ele ganhou a jogada de marketing ou ganhou alguns milhões do Enzo Ferrari lá e da família Ferrari. Porque, tá lá, o cara ganhou o Mercedes, ganhou a Fórmula 1, McLaren, a Renault. Tá lá com o Ferrari no pódio, né? E as pessoas talvez associem isso, né? Talvez Com certeza. Não saibam, né? Não está muito informado, mas é um produtor maravilhoso, incrível. E na Fórmula 1 são grandes marcas, né? Já teve Boulanger, agora a Ferrari. Já fui em uma loja aqui de Blumenau que tem Ferrari lá, hein? E você sabe que loja é essa aí, né? Sim, loja boa. Importadora boa. Importadora boa, né? As cavas na Espanha também os produtores são obrigados a fazer pelo método Champenoise, né? Então, apelações de origens mais famosas são essas. Cava espanhol, champanhe francês, prosecco italiano. Mas não é feito pelo método Champenoise, né? Então, Franciacorta, Trento, Cava e Champagne são obrigados a fazer pelo método Champenoise. Tradicional. O Prosecco, ele é feito pelo método Charmat, com a segunda fermentação em tanques de aço inox. Né? Então, sei lá, dá um chute aqui, 80% dos espumantes feitos pelo mundo afora, no mundo, inclusive no Prosecco, na zona do Prosecco, é feito pelo método Charmat. No Brasil, a grande maioria dos espumantes feitos são feitos pelo método Charmat. A zona do Prosecco na Itália, que é uma DOC, que é uma apelação de origem controlada, fica no Vêneto. É uma região muito ampla lá, né? Não fica só no Vêneto, pega outras zonas do entorno também, mas tem que ser feito pelo método Charmat. E no Brasil, fora dessas 4 zonas principais que eu falei do método Champenoise, o resto, a grande maioria dos países fazem espumantes pelo método Charmat. E se eu te contar, Sidney, que o Brasil tem champanhe também, tu acredita? Acredito, meio contrassenso, mas tem. E há décadas, né? E há décadas, desde 1913, nós temos champanhe no Brasil. A gente vai ver uma foto aqui, que é um rapazito chamado Manuel Peterlongo, imigrante italiano. Nós tivemos a imigração italiana aqui no Brasil no final do século XIX, muito forte aqui. Os italianos vieram para o Brasil em busca de trabalho, trouxeram toda a sua cultura, a sua tradição alimentícia, que colonizaram diversas regiões. Aqui perto de nós temos o Vale Europeu, que é alemão, que é italiano. No Rio Grande do Sul nós temos a Serra totalmente italiana também. E aí esse senhorzito aí trouxe o champanhe. Ele conseguiu na justiça, é o único local, o único espumante que pode se chamar de champanhe, mas daí é champanhe com N-H-E, não é com G-N-E, que nem é o francês. E pertence, então, à vinícola Garibaldi, que é precursora da Casa São Peterlongo, né? É uma briga que não sei se vale a pena comprar, né? Tudo bem, ganhou na justiça e tal, mas não tem relação nenhuma com a região, né? Não tem nenhuma, mas eu acho que comercialmente falando é importante, né? Eu acho que importante não, mas é mais
mais vendível, vamos dizer assim, mais comercializa melhor. Talvez essa tenha sido a razão de comprar a briga, né? Comprar briga, com certeza. Com certeza. É o champanhe brasileiro. Esse é o único, tá, gente? Não tem mais nada. O resto de champanhe é tudo francês e nós temos o resto é espumante. Na França é champanhe. Champanhe. Aqui é champanhe. Champanhe. Porque é com NHE. É assim. Lá da Garibaldi. Mudou só a grafia. Região de Garibaldi, lá na Serra Gaúcha. Legal. Sidney, depois dessa curiosidade, nós temos outras curiosidades, mas eu vou deixar um pouquinho para depois fazer um suspense pra galera. Tem uma curiosidade com as taças aqui que vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Mas eu quero tirar uma dúvida que é pessoal. Espumante rosé. Também tem muito espumante rosé. Daí tem lá Malbec, espumante Malbec, tem Merlot e etc. É o mesmo espumante? Só é a fermentação interrompida antes? Como é que é? A maneira de se fazer é sempre a mesma. O espumante tem aqui uva tinta, só que o vinho é branco. Né? Por quê? Porque o que dá cor ao vinho é a casca. Se o mosto de uma uva tinta e uma uva branca é a mesma cor. Então, se fermentar o mosto da uva tinta sem contato com a casca, o resultado vai ser um vinho branco como outro qualquer. No caso do rosé, na primeira fermentação ali que transforma o mosto em vinho, deixa ele em contato com as cascas até colorir o quanto o enólogo quer colorir. Então, quando o mosto já está bem rosadinho ali, naquele tom que ele deseja, ele tira essas cascas, continua a fermentação até os álcoois acabarem, até os álcoois, não, os açúcares acabarem, e finaliza o vinho e ele refermenta depois na garrafa ou nos tanques inox esse vinho base já rosado. Aí não importa a uva, né? Pode ser pinot. E vai ter diferença de sabor? Um pouquinho, né? Alguma coisa tem. Tem, fica mais saborosa, né? Tanto que um champanhe rosé sempre vai ser um pouco mais caro do que o branco. E tem esses champanhes, por exemplo, eles também são feitos, quem já escutou o podcast sabe, de forma biodinâmica, orgânica, às vezes também são produzidas as videiras assim, cultivadas, melhor falando. Sim. O cuidado com a vinha não interfere tanto, assim, não. A maneira de fazer o espumante é que interfere. Então, não estou dizendo esses rótulos básicos de espumantes rosé. Por exemplo, o champanhe rosé básico, a Veuve Branco e rosé, o preço vai ser parecido. Talvez a rosé um pouquinho mais caro só. Mas aqueles champanhes rosés de uma safra só, que eles só fazem um champanhe de uma safra só em grandes anos, aí sim, ele vai ser bem mais caro do que o mesmo equivalente safrado branco. Quando devo escolher um ou outro? Não, dá para se basear por quanto você quer gastar. Porque um espumante, um champanhe, por exemplo, do rótulo de entrada, aquele que eu citei no início, que eles fazem por mistura de safra, de anos, vão ser sempre mais baratos. Então o champanhe começa aí na casa dos 400, 500 reais. Se ele for feito de uma safra só, porque aquela safra, se foi feito só de uma safra, se só fazem nas melhores safras, ele vai custar 1.000, 1.500, vai custar 2, 3 vezes mais. E o rosé e o espumante não rosé? Como que eu faço a escolha? Tem alguma especificidade? O rosé ele vai ter um pouco mais de aromaticidade, vai ter um pouco mais de estrutura, porque ele foi fermentado por um período ali ainda que pequeno em contato com as cascas, então vai ficar mais encorpadinho, mais austero, um pouco mais estruturado. É mais escolha pelo estilo, pelo momento mesmo. O rosé é mais gastronômico até do que o branco. Legal. Ele vai ter um pouco mais de corpo, mais de potência. A gente falou então sobre os espumantes, sobre os métodos, sobre os tipos e também, diferente do vinho, nós temos taças específicas para tomar os espumantes. Nós estamos aqui com 2 taças, por exemplo. Ó, você está nos olhando aqui nas câmeras, você levanta a sua para a gente ver, mostrar também, ó. Está diferente. Nós temos aqui uma taça que é um pouquinho maior, que tem dá para dizer assim, a estrutura base menor e a outra um pouquinho maior. São diferentes, é a taça fluid que é chamada, e o espumante pede uma taça diferente da do vinho. Bom, em relação às taças, existem 2 tipos de taça para espumante, né? Tem a taça flute, essa que está atrás ali. Se me dá licença, eu vou pegar aqui na nossa bancada, então. Que é uma taça coringa, pode ser servido, é adequada para qualquer tipo de espumante, tranquilo, seja ele champenoise, seja ele charmat, tranquilo. Isso aí é a taça flute. Só que tem esse tipo de taça aqui, que ela tem o bojo um pouco mais aberto, ela é um pouco mais ampla. Ela é adequada para champanhes, para espumantes mais ricos, né? Espumantes melhores. Então aquele que eu citei, que a gente falou antes, dos espumantes safrados, que são feitos sempre nas melhores safras, o resultado são espumantes mais grandiosos, assim,
mas que envelhecem muito bem. Então, espumantes feitos em grandes safras, os grandes espumantes, e em especial, se estiverem já evoluídos, já com alguma evolução, já algum tempo na garrafa, já envelhecidos, o ideal é servir numa taça como essa aqui. Aqui nós estamos aqui bebendo. Para quem está só nos escutando, é uma taça maior, um pouquinho mais larga. Não é igual uma taça de vinho. Ela tem aqui, dá para dizer, o fundo dela é menor, né? Dá para dizer que é menos espesso também. É onde fica o vinho. O que é mais interessante nessa taça é o contato amplificado com o oxigênio. Então, como ela é mais bojuda, ela é mais aberta, ela espaça melhor o vinho e faz com que o vinho espumante tenha mais contato com o oxigênio. E se a gente está falando de espumante mais velho, espumante mais complexo, mais rico, ele precisa de ter mais contato com o oxigênio para poder acelerar essa volatilização de aromas, né? Mas também tem a polêmica de tomar espumante da taça de vinho também, né? Uma taça de vinho branco, por exemplo. Não tem problema. Se for um grande espumante, envelhecido, já mais evoluído, safrado e tal, não tem problema nenhum. O resultado vai ser parecido com esse tipo de taça aqui. Então, uma boa taça de vinho branco também é adequada para Sim, pode. Uma boa taça de vinho branco também vai ser adequada para um bom serviço de espumantes de grande nível, né? O ideal é que seja no máximo desse tamanho aí a taça de vinho branco, ela um pouco menor seja mais adequada. Sim, mas também tem uma taça aqui, que nós temos aqui, que nós recebemos aqui de junto, que é diferente, viu? Ela parece aquelas taças que o pessoal nos filmes americanos toma ponche. Pessoal dançando aqui ou um dry martini também, né? Aqueles homens com aquelas peruquinhas brancas cheias de com a calça apertada, né? Colado. Coladinha. Também tem esse aqui. Mas assim, ó, esse formato aqui, ele lembra bastante coisa, né? Existe uma curiosidade sobre essa taça aqui. Existe. Nós estamos vendo aqui, ó. Existem duas curiosidades. A primeira é que se for tomar esse espumante nesse tipo de taça, tu vai ficar com a ponta do sapato toda molhada. Na medida que tu anda, que vai ficar pingando, vai ficar caindo no chão. E segundo é que dizem, tem uma lenda aí em relação a esse formato aí. Tá aqui o formato, tá, gente? Ó, olha bem primeiro pra ele e vê o que você vai lembrar. Tem uma historinha que diz que essa taça tem esse formato porque ela foi moldada no seio da rainha Antonieta. O seio da rainha Antonieta? Sim. Dizem que foi. Por quê? Pelo formato, sei lá, né? E se for todos botar a imagem... beber o espumante do seio da rainha Antonieta, é isso? Precisava de um molde e deve ter usado lá, né? Falou, rainha, ajuda nós aí, a gente precisa fazer uma taça, não tem molde. Agora, se a história diz que essa taça tem esse formato porque foi moldada no seio da rainha Antonieta, eu não quero ficar pensando em que tipo de coisa pra moldar isso aqui. É melhor nem pensar. Ó, use a sua imaginação aí em casa, ó. Tá nos assistindo? Taça de espumante normal, tá? Mas nem rende. É melhor nem ficar pensando. Ou talvez essa aqui, né? Se for meio asiático, será que... Tá. Vamos baixou tentar... o nível. O nível já baixou no podcast. Vamos tentar não imaginar, mas é uma curiosidade, tá aí, ó. É a história nos trazendo fatos. Você já bebeu espumante na taça assim? Não. Dry Martini. Dry Martini é tradicional, né? Como é que chama aquele coquetel de tequila com limão? Rapaz, eu não sou. Vai lembrar em casa. Não lembra aí, Raiz? Você que é um cara da noite aí? Acho que é tequila branca, limão. Sour. Não, sour não. Não lembro também. Não sei. Marguerita, ó. É com tequila, né? Tequila, sal? Crostinha de sal. E o limãozinho aqui, não tem? Limão. Passa em volta dela, né? Isso. Olha aí, ó. O Raiz não salvou. Para coquetel. Coquetel. Marguerita no seio da rainha. E Marguerita. Dry Martini. Legal, show de bola. Fica bonitinho. Agora, pra espumante não, né? Não dá, né? Não dá. O aroma também deve evaporar rápido, né? Sim, perde gás carbônico muito rápido, né? Mas pra Dry Martini... É linda, bacana, mas pra coquetel. Mas pra Dry Martini aqui, ó, você compre ela. Se você tem um restaurante, tá nos assistindo, muita gente que nos acompanha tem restaurante, tem empresa. Não deixe de ter uma taça dessa, ó. Boa taça. Tem até esses detalhes aqui embaixo que fazem a diferença também. São bonitas. Pra espumante, né? Isso aqui, né? Pode ser dessa aqui só, dessa.
vai atender muito bem. Se gosta de tomar grandes espumantes, capricha numa taça como essa aqui, ou como é aquela ali. E eu quero saber se eu posso abrir o meu espumante fazendo aquele showzinho. Eu quero pegar aqui, ó, pegar minha taça, ó, e fazer... Pá, eu quero fazer, deixar tudo bonito. Sabrage. Pegar o sabre e fazer uma sabrage. Sabrage é bom pra fazer meme, né? A gente separou uns aqui, né? Vamos ver primeiro? Vamos ver. Consegue colocar pra gente? Vamos ver. Ó, o rapaz tá com uma espada na mão. Jiraya. Ele vai tentar deu no meio da garrafa. Olha, desperdiçou o espumante. Foi embora. Passou vergonha, virou meme em casa pros amigos, pra todo mundo. Esse é bom. Ah, esse é boa. Esse vídeo é bom. Postei outro dia. Ó, um baixinho tá ali, ó, dentro do escritório, ó. Ele tenta, vai uma, não dá. Segunda, terceira, ele ficou puto. Aí a pela dá um no meio da garrafa também, ó. Ficou pistola, vai, esse troço não sai, toma. Porque ainda tomou um banho. Olha, imagina limpar essa sujeira. Restaurante, ó. A galera tá lá. Ó. Aí, ó. Também tá com uma faca, ao contrário. Vamos lá. Esse pegou do Jiraya, olha o tamanho. Jiraya, ó. Só sobrou fundinho na mão dele. Sobrou. E a gente sabe que esse é o risco de fazer. Cara, isso é perigoso, não pode banalizar isso. Olha aí. Olha se salta um caco de vidro no teu rosto aí, no olho. Pega no olho. Não tem o que fazer. Esses são os memes de sabrage. É o que a gente mais vê, né? A sabrage virando meme, Sidney. Tem mais chance de dar errado do que certo. Esse aqui não lembro. Esse é japonês, esse não vai dar errado, não. Não, esse tem que dominar a arte da espada, né? Vamos lá. Aquele samurai não terminou o treinamento. Não terminou. Enquanto fica rodando o vídeo aí, vamos deixar pro pessoal se divertir também. Mas a sabrage, ela é algo instagramável, esse neologismo que eu vou usar, mas também é algo que faz sentido, né? Ela é utilizada. Ela é utilizada para algumas coisas, né? Ela deve ser utilizada quando necessário. Para que se usa sabre? Para abrir um champanhe velho. O que é um champanhe velho? 20 anos no mínimo. Ah, depende, né? Porque na medida que o espumante está engarrafado ali, arrolhado, essa rolha vai aderindo à garrafa, as paredes internas da garrafa ali, e fica mais difícil de tirar. Isso, sei lá, pode ser que aconteça com 15, com 20, com 30, com 50 anos, depende. Só que, na medida que essa rolha tá velha e a pessoa perceba, tem o sentimento ali, o feeling de, putz, acho que não vai dar para tirar essa rolha da maneira convencional, como fizemos aqui. Vou ter que usar ou sabre, ou vou ter que usar uma tenaz para esquentar a garrafa, quebrar ela ali e tal. Então tem outras maneiras de abrir um espumante velho, né? Não só a sabragem. Só que a sabragem ela pode ser usada, mas tem que ter técnica para isso. E quando não se tem técnica, acontece aquilo ali. Acontece o meme. E por favor... Na melhor das hipóteses, passa vergonha. Mas pode se machucar, pode machucar alguém. Por favor, se você for... Ó, bem sério esse recado pra você aí que tá nos assistindo. Se você for fazer sabragem em casa, peça pra alguém filmar. E nos mande pra cá. Se der certo, ou se não der certo, manda pra gente pra cá. Você falou, Sidney, que tem que ter técnica. Temos aqui a garrafa, tem um lugarzinho certo em que devemos bater. Explica aí. Vamos supor que aqui esse seja um espumante antigo, já esteja engarrafado há muito tempo e precise da sabragem. Não pode esquecer desse detalhezinho. Que precisa. Necessidade. Não consigo tirar com as minhas mãozinhas aqui. Vai esfarelar, Rô? Vou pegar a espada do Jiraya e vamos dar aqui. Tem muito mundo ouvindo não sabe o que é Jiraya. Não sabe o que é. Não, eu sei. Eu sei, meu pai utilizava como... esse tá virado num Jiraya, tá forte e tal. Era uma expressão. Pesquise aí quem é o Jiraya. E o Jaspion também, todos usavam muito bem espada. Então, se não é o seu caso, se tu não sabe usar a espada... Nunca pegou uma espada na mão. E como o Jaspion, não faça sabragem, tá? A sabragem é o seguinte, se você perceber que precisa, tá tudo aderido ali, que a coisa tá velhinha e tal, sabe que não acha que não vai conseguir tirar, tira a cápsula, tira isso aqui, toda a cápsula completinha, tira o aramado ali, a gradezinha também. Ela gelada, a temperatura é importante, ela tem que estar na temperatura perfeita para sabragem. Não é só fresquinha ou gelada demais, tem que ter a temperatura certa. Tem que achar o lugar específico da garrafa que vai permitir fazer a fissura aqui para desprender só essa ponta aqui que está segurando a rolha e pronto. Então,
Você pode usar tanto o pé de uma taça, se souber fazer, uma faca grande, uma espada, o sabre, seja o que for. Mas não é arriscado com a taça? Pegou a taça isso aqui, ó. Pô, cristal lá da Mozart, assim. Quando dá porrada, acontece aquilo ali. Não é paulada, não é pancada. Só o jeito. É jeito, entende? Bater no lugar certo. Então, você tem que dar uma agitadinha para soltar um pouco de gás. Então, uma batidinha pequena, de leve, para dar uma agitada, desprender um pouco de gás, aumentar a pressão interna e saber onde bater e saber a pressão certa, a força adequada para poder bater. Então, aí sim, dá tudo certo. A rolha voa longe. E tem ali na fissura da garrafa, da junção da garrafa, né? Isso. Tem a fissura, tem a colagem da garrafa aqui, vamos chamar assim, né? O ajuntamento aqui, né? Aquela fissura, tem a ponta aqui, tem que saber o lugar de bater, entende? Saber a força que deve aplicar. Então, isso é perigoso, isso não deve ser feito o tempo todo. Não é pra fazer com o espumante de 2021 que você comprou aí, que é mitar no final de semana, e aí vai fazer isso. A menos que queira produzir um meme para que as pessoas possam rir. E não se esqueça de mandar pra gente. Mas machuque a si. Cuidado pra não machucar outras pessoas. Saia de perto. Se você tá vendo alguém fazer essa braça, sai de perto. Sai de Porra. perto. É. Eu nunca fiz, vou ter que me É igual aventurar. soltar fogos de artifício. Eu, quando vejo alguém com foguinhos de artifício, pelo menos quando via quando era criança, eu já sabia do perigo, vazava. Então, se alguém, gente com espada e garrafa na mão, tu corre também. Corre que vai dar ruim. Sidney, espumante, champanhe, prosecco, sabrage, não faça sabrage, só quando necessário. É isso por hoje? É isso. Curtam aí, esperamos que curtam o conteúdo aí, seja útil, né? E tem mais. Se inscreva no nosso canal, toda quarta-feira tem vídeo novo, deixa o like, compartilhe com aqueles amigos que você mais gosta e não se esqueça, também siga a gente no Spotify, isso é muito importante pra gente, porque nós estamos no Spotify, no Amazon Music, Apple Podcast, Castbox, fique sempre com a gente no Mundo do Vinho, porque aqui a gente fala de vinho sem esnobação e afetação nenhuma. Afetação. E não deixe de seguir no Instagram, né? No Instagram não. No Instagram. E também assinar o sininho, você falou? Isso aí. @ no Mundo do Vinho no Instagram e sininho no YouTube, é isso aí. Até mais.